E agora nós tivemos aqui a Mariana Rios lançando Basta Sentir, e agora ele, Rodrigo Constantino, que também tem o seu livro, é claro. Esse aqui é de cabeceira. Por quê? Porque tem Os Pensadores da Liberdade, uma linguagem muito bacana, onde você vai conhecer todos os pensamentos dos conservadores, liberais, contra o totalitarismo, Churchill. Você vai ter também várias, muito legal o seu livro, viu, Consta? Vendeu obrigado, bem? Emílio, obrigado. Vendeu muito? Tá vendendo muito bem. Tá indo, acho, para terceira edição, já passou de 12 mil exemplares, se eu não me engano, vendidos. Tá indo bem, sim. Mas ganha pouco, né? Não dá pra viver só de venda. Não ganha de livro, muito. Não. Só se for o mago, o Paulo Coelho. Sim, tem que vender milhões e milhões para ganhar uma porcentagem de cada exemplar. Muito bem, qual é o... O papo é o seguinte, tem vários, dois. São dois assuntos. Um é Dória, que o Dória já tá... Ele gosta de falar do Dória. Ontem teve um evento dos... O Dória já tá pulando um cavalo muito grande aqui, do próprio cavalo, da cidade, né, de São Paulo, e o Dória se pronunciou. Ele falou assim: olha, pode ser que eu não saia e eu busque o apoio da famosa terceira via. Qual é a sua avaliação, meu querido Rodrigo Constantino? Então, deu ruim, né? Deu ruim pro Dória, né? O cara mais ambicioso aí, querendo ocupar o cargo, a cadeira do Bolsonaro, se vendeu como pai da vacina, né? Adotou uma postura arrogante com essa história de voz da ciência, fazendo lockdown, destruindo empregos em São Paulo, e tá aí o resultado. Chegou a 2 dígitos nas pesquisas, 1+1, né? Então dá 2 pontos percentuais, é tudo que ele tem. É uma mediocridade, né? Não dá nem para dizer que subiu no telhado ou que morreu na praia, porque nem saiu da outra praia e nem subiu no telhado, né? Nem chegou a sair do chão. Então, assim, isso é bom para esses políticos calculistas e oportunistas entenderem que o povo hoje está mais atento, que tem programas como o de vocês aqui que mostram a realidade, o outro lado da história, que não dá para vir com narrativazinha fajuta enganar trouxa. Então esse é o resultado. E o próprio Moro já está derretendo, né? Já está abaixo do Ciro Gomes em algumas pesquisas, colou com a turma errada. E olha que infelicidade do destino. No dia em que o Dória faz esses comunicados e o próprio Moro acena para o Dória talvez já vir unir forças na terceira via, na suposta terceira via, a Polícia Federal, que o Moro andou alfinetando e rebateu com dados de operação e quantas têm sido feitas aí para combater a corrupção, lança uma dessas operações contra o quê? Contra o próprio governo de São Paulo, né, para respiradores superfaturados comprados da China no começo da pandemia, lá 200 e poucos milhões de reais, e que teriam um sobrepreço de mais de 60 milhões. Então, vai ter que se justificar, claro, né? É uma investigação, mas há indícios ali esquisitos, suspeitos, né? Uma empresa de brasileiros na China e tudo mais. Então, que infelicidade para o Moro. O Moro não consegue dar uma dentro, né? Ele se junta ao Kim Kataguiri, faz lá um evento com o Kim Kataguiri para falar sobre o seu ganho de 3 milhões e 600 mil reais em um ano de consultoria. Logo depois, o Kim Kataguiri vai lá e diz que tem que existir partido nazista mesmo. Aí agora ele diz que o Dória seria muito bem-vindo para unir forças. A polícia lança uma operação de suspeita de desvio de recursos do governo de São Paulo. Isso porque o Moro está se vendendo como o único que combateria a corrupção, né? Então, assim, essa turma toda da terceira via, né, se juntar ali é a turma do traço, né? Tem uns com um pouquinho mais de intenção de voto, mas ninguém empolga. E por quê? Isso é muito importante, eu repeti aqui várias vezes essa análise. Porque é tudo fake. Porque se vendem como terceira via e são esquerdistas, porque descem do muro do lado esquerdo no colo do PT, criam uma equivalência moral absurda entre o maior ladrão que o Estado brasileiro já teve, assaltando ali o erário, com o Bolsonaro, que está há 3 anos sem escândalo de corrupção e um ministério técnico. Então você pode criticar, você pode odiar um monte de coisa em relação à postura do Bolsonaro, mas não dá para criar essa equivalência. O Moro é o juiz que prendeu Lula e o cara que foi ministro do Bolsonaro para ter ali autonomia para tocar os seus projetos. Então é muita falta, né, de compromisso com a verdade, muita incoerência, né, você ficar criando esses discursos, essas narrativas
para se oferecer como o ponto equidistante entre dois extremos igualmente nefastos. Isso não está convencendo ninguém. Então, mas aí, por exemplo, você vê que o Moro, ele fica também no discurso dos CEOs. Isso. Porque ele não quer sair desse discurso sabe, esse discurso bacaninha do... Economia verde. Isso, economia verde, digital, inclusiva. É importante fazer isso, mas também é importante tal. Você acha que isso não está comprando mais esse jogo? Você acha que é um lado ou outro mesmo, Constantino? As pessoas estão assim... Emílio, essa turma que você está falando, o Lula outro dia acenou para eles também, né? Falando que fala do churrasco, mas também leva em consideração quem quer salada orgânica, né? Isso aí é uma turma diminuta. Isso é uma elite ali mais arrogante, cosmopolita, né? Que despreza povo, que olha evangélico com preconceito. É uma elitezinha. Isso aí está falando para classe média alta, para a turma do Leblon, da Vila Madalena. Não é isso que vai fazer vencer a eleição, não. Né? Então, assim, falta consistência, falta um discurso, falta até uma proposta de país. Por exemplo, o Centrão está com o Bolsonaro. Aí logo depois o Moro já teve que falar, não, mas tem gente boa no Centrão. Pô, o Dória, que ele está querendo que vá unir forças a ele, chamou o Rodrigo Maia para coordenar a campanha dele, Rodrigo Maia. Né? Então, assim, é tudo uma piada. Como é que o Moro pretenderia governar sem Centrão? Na base da persuasão? Na base da lábia? Então, é tudo muito pobre. É tudo muito pouco sério, muito pouco adulto. Então, mas a gente sempre repercute o que sai na mídia grande, né? Que a gente fala de mídia pica, que é os jornais, tal, não sei o quê. Por exemplo, o Kassab. O Kassabão agora, o Kassabão, ele joga o jogo. Ele tá escolhendo entre a canhota, talvez até Bolsonaro. Se for bom, tiver voto, ele vai pro lado do Bolsonaro. Mas aí, se ele vai pro lado, não é mais Centrão. Esse que é o negócio. É aquilo que a gente tava mostrando, aquela foto, tá aí, por exemplo, que é o negócio da vacina. Que a gente até pegou aqui, ó. Do Bill Gates e do Joe Rogan. O Joe Rogan, é NBCU, que é um canal americano, tal, não sei o quê, e o Yahoo é tudo gringo. O Joe Rogan, ele fala sobre a vacina, até tiraram. Que o doutor deu Mas, ao mesmo tempo, o Bill Gates fala que também não é nenhum doutor. Exatamente. Nem nada. É o CEO de uma... A dele vale e a do outro não vale. Sim, então, esse é pior do que isso. É pior do que isso, porque o Joe Rogan, ele não fala como um especialista, ele é um entrevistador. É como se você recebesse aqui no programa alguém que tem uma visão e que é especialista sobre o assunto, uma visão que é dissidente da visão mainstream, e você fosse chamado de anti-vax, porque você recebeu um especialista para uma entrevista. Então é muito pior. O editorial do Globo chamou o Joe Rogan de anti-vacina, como chamou os protestos no Canadá de anti-vacina. Isso é fake news. O protesto no Canadá é contra a obrigatoriedade. O Joe Rogan é um entrevistador. Então veja a quantidade de deturpação, de manipulação mesmo, né? Enquanto que o Bill Gates entende de vírus, mas é outro tipo de vírus. Mas nem é bom, nem é bom dele, tem que comprar outro. Muito bem. O Consta, voltando a falar do nosso querido Sérgio Loiro, parece que tá tendo alguma briga lá com ele, algum racha dele com o Podemos, com o Álvaro Dias. Você acha que pode acontecer do Moro acabar indo pro PES que pague, que a gente fala aqui, e ir pro Senado? Ou você acha que ele vai para outro partido e vai sair do Podemos? Não, é boa questão, Alba. Eu não sei, assim, futurologia, ele garantiu que só tem a candidatura à presidência, mas ele também garantiu que nunca ia entrar para política, né? Então a gente já viu que o que o Moro fala não se escreve em pedra. Agora, eu acho que no Podemos ele tem problemas, é um partido menor, tem um fundo partidário mais restrito e que quer usar isso para candidatos, para cavalos que têm mais chance na corrida, né? Para reeleição em alguns senados e tudo mais. O Moro não vai ter chance para a presidência. Então, ele ou pode ir para outro partido que tenha musculatura, capilaridade e possa bancar a sua candidatura, né? Ou ele vai para o Senado, negando aquilo que ele tinha prometido no passado, mas não seria a primeira vez, e aí ele teria mais chances, né? Mas o futuro político do Moro não me parece dos mais alvissareiros, não. Ele errou demais. Errou na postura, no tom, no discurso incoerente, nas amizades, né? Nas parcerias que ele fez com essa molecada do MBL, que todo mundo sabe que é oportunista. Então ele não está bem. Ele não está bem na foto, não. Deixa eu buscar uma perspectiva. É engraçado, né? Porque o Moro é o que todo mundo fala, né? Como juiz, cara, ele foi um cara... Sim.
top, talvez aí o discurso dele não tá muito... alinhado, é difícil. Você não acha que também foi muito querer ser presidente e não muito tem rápido. Não tem o discurso, né? O traquejo. Que aí Eu acho, conta. Emílio, eu acho, O discurso conta muito, né? Olha só, é curioso até pelo seguinte, vamos pensar assim, o Bolsonaro nunca quis ser presidente, não era uma coisa que ele falava o tempo todo, ele era um deputado de nicho, do baixo clero, com um eleitorado mais específico ali, ligado à segurança pública e tudo mais, e de repente abriu ali uma oportunidade por conta do antipetismo, ele ser o antípoda do Lula e tudo mais. E ele pegou essa oportunidade e conseguiu ser presidente. Isso é muito diferente de alguém como Dória, de alguém como o próprio Moro, que parece mordido pela mosca azul, que parece alguém que vislumbra um futuro como presidente e vai traçando ali, com a ajuda de marqueteiros, um certo caminho artificial. Isso não convence, isso não tem mais espaço, na minha opinião, na política de hoje, com redes sociais e tudo mais, não há mais espaço para esse tipo de coisa, né? É uma coisa datada, é uma coisa velha, né? Então, assim, eu acho realmente que ele errou demais nesse ponto. Ele foi muito politicamente correto, muito calculista, muito marqueteiro, e isso, de novo, as pessoas perceberam, né? Pô, como assim? Você tá demonizando o cara no dia seguinte que você saiu, antes dizia Bolsonaro é Moro, Moro é Bolsonaro, a Rosângela dizia isso, e de repente o cara é pior que o Lula. Não, mas, Consta, desculpa, quando o Moro veio aqui, o que ele falou, e essa é a bandeira do Moro. Você é Mourinho, né? Eu sou, você também. Moro. Você também. Puta Zé Mourinho. Vai lá, pode defender. Vou combater aqui a bancada bolsonarista. Bons petistas. Tô sozinho aqui. Eu e o Vini. O Vini tá com o Lula, eu tô com o Moro. Só pra avisar aqui na Jovem Pan. Eu preciso tocar num assunto. É o seguinte, o Moro falou que teve uma interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Ele sempre falou isso, certo? Teve interferência ou não, ou já era uma estratégia política que ele já queria ir lá pro poder. Porque o Lula fala isso e agora o Bolsonaro também. E aí ele ficou perdido. Nós nunca vamos ter a resposta final, na minha opinião. Agora, é a palavra de um contra de outro. Aquela reunião que o Moro queria que fosse a público, foi a público por uma decisão do então decano Celso de Mello. E o que vimos ali não ficou bonito para o Moro, né? A interferência na Polícia Federal. Um presidente não dá carta branca para nenhum ministro. No limite, ele tem a prerrogativa de escolher, por exemplo, o diretor-geral da Polícia Federal. E foi isso que ele fez. E o Ramagem é alguém que tem uma história, alguém que tem o seu currículo. Então, não é alguém que ele puxou ali para ser um Aspones ali dentro, passando. Não parece o caso, né? Tanto que estava na ABIN, depois voltou, né? Então, assim, o que o Moro está chamando de interferência pode ser algo um tanto subjetivo. Pode ser assim, ele não me deu carta branca, eu queria... E ele queria botar os caras dele todo lá, né? Eu queria botar os caras dele todo lá meio tucanos. Chegou a trazer até para a consultora informal da pasta dele, a Ilona Zabó, que é uma desarmamentista. Quer dizer, ele era um estranho no ninho nesse governo. Ninguém nunca soube o que o Moro pensava direito sobre certas pautas, né? Então, me parece que o que ele está chamando de interferência criminosa não tá ganhando muito esse corpo, né, de algo que a narrativa dele vendeu para o público, mas, não te convence. Assim, mas a gente vai, você falou, também não vai saber outro lado. Não convenceu. Ou Consti, fica mais difícil. Eu mandei uma notícia pro Luquinhas aí, fica muito mais difícil. Você falou que o Moro não tá dando uma dentro, realmente, olha lá, porque aí ele pede para a união do centro quanto antes, e a turma dele também falava que o Bolsonaro era vendido do centrão, e ele acaba ficando sem narrativa, né, o Consti, ainda perdendo pro Ciro em algumas pesquisas. Exato, ele quer destronar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está junto com o Ciro Nogueira e o Arthur Lira, ok. E ele está junto com a turma dos tucanos e com o Rodrigo Maia. É isso que ele está vendendo. Então, assim, é tudo muito inconsistente. As narrativas não se sustentam a um segundo de reflexão. Ele se juntou com essa garotada oportunista que queria poder. E só volta a ter relevância no debate político se o PT voltar ao poder. Cá entre nós. Então, assim, são pessoas que não estão muito preocupadas com o Brasil, né? Com o interesse público, coletivo. Estão interessados em um projeto de poder. Isso não é minha praia. Eu realmente não tenho partido, não tenho político de estimação. Agora, reconheço virtudes. E sempre falei isso. Críticas pontuais são legítimas. Agora, você vai demonizar o Paulo Guedes e de repente falar que ele não é liberal, e liberal é o Kim Kataguiri? Vão querer a volta do Guido Mantega?
Entendeu? Paulo Guedes é o melhor ministro de economia que nós tivemos. Agora, ele não consegue fazer muita coisa. O Moro mesmo falou, é um ministro liberal num governo iliberal. Então ele está reconhecendo que tem fogo amigo de dentro. É verdade. Mesmo ele não conseguiu aprovar toda a pauta, o projeto de lei dele na questão da segurança. Mas não é o Bolsonaro ou o governo só, é o Congresso, é a realidade brasileira que se impõe. Então hoje a gente vai ter um debate sério de adultos, ou a gente vai ficar com essa demagogia barata, que é a marca registrada da garotada do MBL que o Moro se uniu. Gente que me culpa por não estar pontuando nas pesquisas. Vê se pode uma coisa patética dessa. Você é o culpa culpado. É sua? É. O que ele está abordando agora é do nosso querido Arthur Mamãe Falei, porque a XP fez uma pesquisa e não colocou ele pro governo de São Paulo. E aí ele colocou, acho que a culpa em você. Tô certo? Que voz de Globo News. Como é que é? Como é que É voz de quem não tem certeza. Ele não estava na pesquisa. Ele não estava na pesquisa. A XP fez uma pesquisa para o governo de São Paulo. Certo. Lá tem Tarcísio, toda a turma que a gente já conhece, alguns que a gente não sabe se vai, né? Enfim. O Arthur não está na pesquisa. E ele questionou. Por que ele não entrou. O nome dele não entrou no ranking. Aí a culpa é do Constantino. Aí a culpa é do Constantino. lógico que não. Constantino, pô, Porra, coitado de você, hein, Constantino. Só Você também bucha pra aguenta- você. Você só tem bucha na tua vida, hein? Rapaz. Eu tô rezando por você. Amigo. A gente tá torcendo aí. Deixa eu falar sério. Diz que o Datena vai sair. Senado. É cheio da dor, velho. Diz que o Isso é Datena. um bom ponto. Põe Então, Datena. Datena ponto e de Põe diz, Datena aí, velho. e diz que o Michelzinho. É o rei do tabuleiro. Não, o não. Tá Tarcísio. com o Tarcisião É do verdade. asfalto? Você Não, tem não, essa peraí. informação? Eu não tenho essa informação, mas o Datena eu escutei que o Bolsonaro poderia realmente apoiar, né? E a estratégia do Bolsonaro é o Senado para esse ano, porque ele viu que isso foi o grande calcanhar de Aquiles aí desse primeiro mandato. Agora, eu acho o Datena muito pouco confiável do ponto de vista... o bolsonarismo liga muito para a questão de lealdade, isso já ficou muito claro. E, de fato, né, o que mais teve foi traidor nesse processo. Frota, Joyce Hasselman e tudo mais. O Datena, claramente, é alguém que não dá para confiar. Não é alguém que tem uma visão ideológica, uma visão de país alinhada com o bolsonarismo, não é. É alguém que está farejando ali uma oportunidade política também, que várias vezes já se lançou apenas para desistir no final do primeiro tempo, né? Então, assim, eu não acho que seja uma boa estratégia para o Bolsonaro colar o nome dele nessa candidatura, se ela de fato vier ao Senado. Agora, que é fundamental para o Bolsonaro ter uma estratégia de conseguir fazer mais nomes e ocupar mais cadeiras no Senado, porque esse tem sido o ponto fraco. Olha só a quantidade de projetos que foram embarreirados no Senado, olha só a questão do STF, que é o Senado que tem a prerrogativa de abrir um processo de impeachment para pelo menos colocar um freio naquele abuso todo de poder. Nós vimos agora nas trocas de comando aí do TSE, né, que é uma jabuticaba brasileira e uma extensão do Supremo. Nós vimos o Fachin, eleitor e garoto propaganda de Dilma, simpatizante do MST, aquele que melou a Lava Jato para tornar o Lula elegível. Nós vimos o Fachin dando alfinetadinhas contra alguma pretensão autoritária do Bolsonaro, e a mídia ainda ao delírio. Gente, isso é absurdo. A Constituição veda, juiz não pode ser político partidário, não pode ter postura militante. Isso é absurdo, o Brasil enlouqueceu. Eu não consigo conversar com um gringo aqui sobre essas coisas, porque ele não vai entender. Ele não vai entender o que é isso. O Brasil tem no Supremo Tribunal Federal e no TSE, em ano de eleição, militantes anti-bolsonaristas, um partido de oposição. Isso é muito grave, fazendo live com um imitador de foca, fazendo live com símbolo de marihuana estampado. E são palestrantes progressistas, não são ministros sérios. Está na hora da gente tocar a real. Isso está fazendo muito perspectiva, porque é o seguinte, você tem algum amigo russo aí nos Estados Unidos? Eu fui para Moscou 3 vezes a trabalho no passado, fiz alguns amigos, mas não mantive muito contato. Mas eu digo o seguinte, Zuckerman. Porque o Biden, só desculpa te atrapalhar. Tá. O Biden tá fazendo aqui uma sanção que ele vai contra banco e elite da Rússia nos Estados Unidos. Então, se vai você afetar tem... aqui meus vizinhos Os caras, os russos vão ter que ir embora dos dos Estados Unidos. Eu queria a sua visão do Biden aí.
Não, olha só, o Biden está jogando para consumo doméstico, é muita retórica inflamada e pouca ação, e o Putin não é idiota e sabe disso. O Putin sabe que está lidando com lideranças cada vez mais fracas e previsíveis no Ocidente, né? Gente que se cumprimenta com um cotovelinho por causa de Covid. Então falta um Trump meio amalucado, né, para poder assustar um pouco o avanço imperialista do Putin, um sujeito que, vamos lembrar, 32 anos era diretor internacional da KGB na Alemanha e considerou a queda da União Soviética uma catástrofe geopolítica. Ou seja, um cabra mau e ambicioso, e que quer esse poderio todo ali na região do leste europeu. E está avançando. E veja, eu escrevi até sobre isso na Gazeta hoje. Se você quer paz, tem que se preparar para a guerra. Isso vale às vezes até mesmo no âmbito pessoal, quando vem fogo amigo. Ou você está preparado para a guerra, né, para poder conquistar a paz, ou você vai ser engolido. Porque o mundo é cheio de gente louca, é cheio de gente ambiciosa, ressentida, rancorosa, e as paixões às vezes falam mais alto. Não é à toa que a paz é a exceção na história da humanidade, não é a regra. O pacifismo do Gandhi é romântico, mas do outro lado tinha o Império Britânico, não tinha o Stalin, não tinha o Putin, não tinha o Mao Tse-tung. Então, se você vier com o Tibete do Dalai Lama, tinha, né, a China, e deu no que deu. Então, essa coisa de diálogo, diplomacia, ela é muito bonita até a página 3. A diplomacia só funciona se vier com a sombra da espada, se vier com uma ameaça crível de uso de força. Então, se você quer paz, você tem que se preparar para a guerra. O preço da liberdade é a eterna vigilância e o preço da paz é a luta, é a conquista. A paz não é um presente, não é uma licença. Ela é conquistada, muitas vezes com suor e lágrima e sangue, e ela precisa ser mantida. O Ocidente esqueceu essa lição. O Ocidente está progressista demais, está politicamente correto demais, está preocupado em tirar soldado que não tomou vacina das Forças Armadas e colocar homem barbado em banheiro de mulher. Então, a coisa está enlouquecida. O Putin está olhando isso e falando: gostei, deixa eu anexar mais um pouquinho aqui do tabuleiro do War. É isso. Então, mas você, é muito difícil. Você acha que falta testosterona? Não é? O que você está falando basicamente é testosterona que não tem Macron, testosterona que todos esses. Então, que não tem Macron, que não tem Trudeau, Justin, que não tem o Biden, ou é a população. Senão a gente pode colocar testosterona na caixa d'água. Isso. Boa. Você coloca na caixa d'água das cidades uma pitada de testosterona, aí muda. Resolve o problema. Isso é o quê? Somos nós que estamos... Tá faltando testosterona na sociedade ou nos líderes? As lideranças são reflexo da sociedade, das mudanças culturais. Nós estamos numa guerra cultural há algumas décadas que vem minando todos os pilares da civilização ocidental judaico-cristã. Agora a Colômbia aprovou aborto, descriminalização de aborto com algumas condições de 24 semanas. Convido todos a ir na internet e dar uma olhada no que é uma gravidez de 24 semanas. É um bebê formado, tem nascimento prematuro que sobrevive. Então, veja, a Manu Dávila comemorando o dia histórico. Então, o Ocidente está sob ataque, de dentro e de fora. Essa gente vem minando esses valores, né, da masculinidade. Virou masculinidade tóxica, estão emasculando todos os homens. O Justin Trudeau é o ícone do homem moderno ocidental. E, o que ele está fazendo no Canadá é tirania. Hoje tem o Wall Street Journal chamando disso, tirania de esquerda. Aqui nos Estados Unidos, a oposição ao Joe Biden, os republicanos, os conservadores, estão falando: esquece a Ucrânia está lá, não é nosso problema. Eu quero ver os Estados Unidos defender os canadenses, que estão sob um regime tirânico, sob o pretexto de questão sanitária. É mentira, tem nada a ver com isso. Né? Os caminhoneiros estão protestando contra a obrigatoriedade da vacina e o sujeito puxou da cartola uma lei marcial para a guerra, para poder prender sem julgamento, punir, tirar na marra pessoas que estão protestando de forma pacífica. Enquanto que essa mesma turma aplaude Black Lives Matter e Antifa, que são grupos violentíssimos. Então é muita incoerência. Muita incoerência. O Ocidente está dormindo. E quando acordar, quando parar esse período de hibernação, né, pode ser tarde demais. A gente pode se ver aí com as nossas liberdades individuais básicas, que muita gente toma como algo garantido, né? Take for granted, que é a expressão aqui nos Estados Unidos, e não é. Por isso que eu estou dizendo, tem que conquistar, tem que manter na luta. Então, o risco que eu estou vendo, Emílio, é o Ocidente cada vez mais degringolar numa crise de identidade que vai levar à sua queda.
ao seu declínio civilizacional. Isso já aconteceu no passado em algumas civilizações. E essas pautas aí vão dividindo mais a gente, né? Essas pautas aí, elas ficam, né? A gente vê que as pessoas estão divididas. Mas isso é um problema que a gente vai ter que passar por eles. Certo, Zuzu? Certo, Consta, obrigado, hein? Obrigado pelo papo. Diretamente dos Estados Unidos, entra lá nas redes sociais do Rodrigo Constantino, tem lá o livro dele, tem a livraria do Constantino também. É você entrar lá nas redes sociais. E ele continua aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado, Consta. Valeu, Consta. Eu que agradeço a vocês aí, um grande abraço. Valeu, um abração.